Olá, galerinha! Vamos voltar para nossas aulas online, tá? Continuando o tema de visão, agora iremos falar da segunda parte de visão, tá? Bom, a gente falou na última aula que a visão é o responsável, a estrutura, o órgão é o olho, né? Ele é o órgão responsável pela capacidade desse sentido. E tem duas estruturas principais, muito importantes para essa função, que é a córnea e a retina. A córnea é um tecido transparente, ele serve como proteção e foco do raio de luz. E a retina, ela projeta a imagem, ela forma essa imagem, né? Tem a capacidade de estar fazendo esse sensor para o cérebro interpretar e entender que tipo de mensagem é aquela. Bom, a gente vai falar um pouco agora sobre a lente do olho. A questão da lente do olho, principalmente voltada pela acomodação visual. O que seria uma acomodação visual? É quando você focaliza um objeto, né? Você foca um objeto e depois você faz uma mudança, né? Você transfere um objeto que está perto para um que está longe, ou um que está longe depois olha um que está perto. Então você tem essa mudança. Quando você muda de imagem, o foco ele também muda, né? Ela demora um pouco até focalizar novamente o objeto que você está olhando. Quem é o responsável é o músculo. O músculo ele é o responsável por esse movimento do olho, né, e acomodar, ou seja, de focar, tá? Então, esse músculo ele vai mover o interior do bulbo, ou seja, dentro do olho, para começar a fazer esse movimento. Então, se você muda de um objeto para o outro, o músculo ele é o responsável por esse movimento do olho. O bulbo ele tem esses dois movimentos, né? Ele pode mudar, né, essa questão da curvatura. Essa curvatura ele vai tentar fazer, ou seja, ele vai esticar ou ele vai curvar. Esticar ou curvar serve para vocês observarem, olharem objetos perto ou longe. E quem vai fazer a mudança dessa curvatura é o músculo, tá? O músculo que tem essa capacidade de estar movendo esse bulbo. Então esse músculo, né, ele muda o bulbo de direção de acordo com a ordem do cérebro, com a necessidade de observação, de acordo com o estímulo do ambiente para vocês enxergarem. Então, esse músculo ele pode relaxar ou pode contrair. Ele vai relaxar quando o objeto está perto, né? Então ele vai ter uma curvatura e o objeto próximo. Então ele vai relaxar, ele não precisa de tanto esforço. Ele vai contrair quando o objeto está longe, porque aí sim ele vai precisar de mais esforço. Então ele tem menos curvatura, ele tem mais esforço, tá? Para objetos distantes. Então ele vai necessitar focar mais e essa mudança vai fazer com que ele vai contrair. Então relaxa para objeto perto, contrai para objetos longe. Visão binocular. Essa visão binocular é porque vai depender da posição distinta dos olhos, né? Temos um do lado direito e um do lado esquerdo. Então, cada olho ele vai formar uma imagem distinta, tá? Então, o que é que o cérebro vai fazer? O cérebro pega as duas imagens, a da direita e a da esquerda, tá? E une formando uma terceira. Ele tenta focalizar a imagem direita e a esquerda para ter uma visão tridimensional, tá? Então ele vai juntar essas duas imagens para tentar encontrar uma imagem distinta, o resultado dos dois lados. Então cada olho tem uma posição distinta do objeto, uma posição diferente, tá? Então cada olho vai ter uma posição distinta do objeto verificado. O músculo vai realizar esse movimento dos lados,
Então, tanto para a direita como para a esquerda, como para cima e para baixo. Tá? Então, o músculo ele tem essa capacidade de movimentação do bulbo, causando essas duas imagens e que vai resultar numa tridimensional. Tá? Então, ele vai juntar as duas imagens em uma só. Isso é bastante comum no cinema. O que acontece? Quando a mudança acontece de maneira rápida, o cérebro ele não percebe. Ou seja, quando há uma substituição de imagem muito rápida, o cérebro ele não acompanha, ele não percebe e forma uma movimentação contínua de imagem. É como se o cérebro tivesse uma sensação de movimentos, né? Que na verdade são imagens passando rápidas e em sequência. É bastante comum verificar esse tipo de fenômeno quando a gente consegue desenhar uma ponta de um caderno, por exemplo. Quando você está folheando com grande rapidez, parece que o desenho está se movimentando. E na verdade são as folhas que estão se movimentando e o cérebro entende que é a imagem e faz com que aconteça o desenho de movimentar. Tá? Então essa mudança repentina, muito rápida, faz com que o cérebro tenha essa impressão de movimentação. Então acontece isso no cinema, nos filmes. São várias fotos, várias imagens ao longo das fitas. E quando passa com muita rapidez, o cérebro ele não consegue ter a diferença de imagem de uma para a outra, o que dá a impressão de movimento contínuo de imagem. Agora vamos falar de alguns distúrbios, né? Algumas doenças que são presentes na questão da visualização, da visão. O primeiro dela é a miopia. A miopia é a dificuldade de ver de longe. Tá? Então são pessoas que têm problema de enxergar de longe. Esse distúrbio, né, ela é causado por causa da imagem que é feita à frente da retina. Então o que acontece? A pessoa ela tem um problema para enxergar de longe, mas perto enxerga muito bem. Isso porque o bulbo ele é longo. E se o bulbo é longo, ele não consegue focar. Tá? Então, para consertar esse distúrbio, as pessoas precisam usar lentes divergentes, que são óculos, né, que vão alterar a luz, deixando o foco melhor. A outra é a hipermetropia, a dificuldade de ver de perto. Essas pessoas têm problema de enxergar objetos próximos, mas longe enxergam muito bem. Isso porque o bulbo ele é curto, ele é oposto à miopia, então não consegue focar. Para esse problema, as pessoas precisam usar lentes convergentes, que vão alterar a luz também. Um outro distúrbio é causado pela vista cansada, presbiopia. Ela é causada devido à idade, pelo desgaste, né? E são problemas de enxergar objetos próximos. Para esse problema é necessário usar lentes divergentes, que vão ajudar a enxergar objetos próximos, né? Mas esse problema é causado pela lente que, com o passar do tempo, ela já fica bastante usada, né, desgastada, e causa elasticidade. O próximo distúrbio é causado pela visão distorcida, astigmatismo, que é uma alteração no formato da córnea. Aí tem que ter uma preocupação maior, porque são imagens distorcidas, embaçadas, tá? E sem foco, e precisa ter um cuidado de ir ao médico para observar o que realmente aconteceu com a córnea. Bom, nossos olhos também têm proteção. E uma delas são as lágrimas. As lágrimas elas servem como proteção. Limpeza, eliminando as poeiras, retirando as poeiras. E serve para lubrificar os olhos. Qual é
a vantagem de lubrificar os olhos. Lubrificando os olhos, não deixando os olhos secos, ele facilita a movimentação do olho. Então você não causa danos na hora da movimentação. Então essa lubrificação ela é importante justamente na movimentação do bulbo. E além de matar bactérias, né? Então as lágrimas elas são muito importantes na questão da proteção da visão, né? Na proteção do olho, causando vários benefícios e facilitando a movimentação do bulbo ocular. Meu muito obrigado e até a próxima aula.